os exercícios da apostila. Bom, pessoal, a Milena chegou. Bom dia, Milena. Galera, vamos começar a falar de pH e pOH, né? O que acontece? Normalmente, o pH e pOH na química, o pessoal usa uma formulazinha, né? Que é menos log da concentração de H+, a gente vai até ver. Só que assim, eu não uso essa fórmula porque senão você vai cair em logaritmo. E normalmente, quando você cai em logaritmo, você tem um caminho maior, um cálculo maior para fazer, tá? Então, assim, para diminuir isso, eu acabei fazendo algumas adaptações nessa fórmula, tá? Que vai te levar a 3 outras fórmulas, que vai resolver sua vida muito mais fácil do que você aplicar as propriedades de log. Apesar de que vocês sabem as propriedades de log, vocês estão estudando isso, já viram isso com o Leandro. Vocês viram isso quando? No início do ano, não foi? Aham. O logaritmo é mais no início, né? Então, que aí entra exponencial, depois entra logaritmo. Como a gente está trabalhando sempre com potência de 10, né? Para concentração, 10 a menos 1, 10 a menos 2. Aí você aplica, como são números que são normalmente muito pequenos, então você aplica o log, né? Que aí tem aquelas propriedades que o Leandro já falou. Mas, cara, não vai ser necessário não aplicar logaritmo para química, não precisa, tá? Vocês vão resolver de um outro jeito que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir um formulário aqui para vocês enxergarem como é que são essas fórmulas, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber para eu conseguir medir um pH de alguma coisa, né, pH ou pOH, que é o potencial hidrogeniônico ou potencial hidroxiliônico, eu tenho que ter uma solução aquosa. Existem substâncias que não têm pH, que não dissolvem água, não produz H+, não produz OH-, né? Porque o pH, potencial hidrogeniônico, é o hidrogênio na forma de íon, né? Na forma de cátion monovalente, que é o H+, né? E o potencial hidroxiliônico, que é o POH, que eles são pares, né? Só que um é para ácido e o outro é para base. POH é o potencial hidroxiliônico. É quando você tem a hidroxila na forma também de íon, né? Conforme eu disse, eles são pares, só que eles se anulam, tá? A gente vai chegar nisso também. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho ali, para entender isso bem, eu tenho que lembrar que a água ela se auto-ioniza. Como assim? A água, sozinha, ela libera H+, e OH-, tá? Só que isso vai numa concentração muito pequena, né? Tem uma tabela que ela indica que a 25 graus Celsius, né, temperatura de 25 graus, você tem aí uma ionização, tem uma tabelinha lá que indica a modificação da temperatura, a modificação da ionização da água, né? Mas a 25 graus Celsius, que é o padrão que a gente usa, você tem lá uma concentração de 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-, é sempre igual para água pura, né? Por isso que você tem lá um pH 7, um pOH 7 para água pura, que é o pH neutro, né? Quando você tem um ácido, você muda a concentração de H+, você aumenta, né? Quando você tem uma base, você aumenta a concentração de OH-, modifica o pOH, né? Mas aí tem lá 10 a menos 7, 10 a menos 7, você vai ter a constante da água, que vai ser 10 a menos 14, mas vamos ver isso aqui no PowerPoint. Vamos lá. Se não tiver aqui, eu vou escrevendo com vocês para a gente conseguir. Olha lá. Isso aqui foi o assunto da terça-feira, efeito do íon não comum, a gente viu. Agora, a água, ela se ionizando, produzindo H+, e OH-. Olha lá. Então, ó, a constante disso é muito baixa, ele se ioniza quase nada, tá bom? Podendo comprová-la, verificando que a água pura apresenta condutividade elétrica extremamente baixa. Lembrando que o que conduz corrente elétrica são os íons, né? Se eu tenho água pura, ela tem uma concentração muito pequena dos íons, tanto que a gente diz que, né, a água é péssimo condutor de corrente elétrica, a gente diz que a água não é condutora,
Ou a gente está falando lá na primeira série, ensinando essa partezinha lá para o pessoal da primeira série, diz que a água não conduz corrente elétrica. Na verdade, ela conduz, mas é muito, 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 muito pouco, porque a ionização dela é muito pequena. E a gente já viu essa ionização da água quando a gente falou do processo de eletrólise, que aí você teve a liberação de H+, e de OH-, aí o hidrogênio sofre redução, produz H2, e a hidroxila produz a oxidação, né? Ela sofre oxidação, liberando água e meio de O2 e 2 elétrons, tá? Então, você vai ter isso aí. Bom, aí você tem esse equilíbrio, que é um equilíbrio natural, isso que acontece de forma natural. Aí você vai ter o equilíbrio H+, OH-, e quantidade de água. Lembrando que a água, né, quando você tem uma solução aquosa, você não considera a água, porque ela vai estar no meio todo, né? Então, você já vai ter um equilíbrio junto com a água. Então, o que acontece? Você considera a constante da água apenas o que você consegue ionizar, ou seja, o H+ e o OH-, né? Então, a constante da água, né, que é a água em inglês, você vai ter aqui, ó, o hidrogênio e a hidroxila, que é o quanto que ela ionizou, chamado de produto iônico da água, tá? Isso aqui, conforme eu disse para vocês, vai ter a temperatura de 25 graus Celsius, a concentração de H+ e de OH- é igual 10 a menos 7 e 10 a menos 7, que vai te dar uma constante de 10 a menos 14, tá? Então, olha lá, a constante da água a 25 graus Celsius, que é o que a gente usa, que é o padrão, tá? Se ele te der uma temperatura diferente, ele vai te dar um valor diferente, só que assim, na boa, não pede não. Mas você vai lembrar o quê? Você vai aplicar o log disso. 10 a menos 7 fica 7, né? Que é menos log. 10 a menos 7, 7 também. 7 mais 7 vai dar 14, que é aquela formulazinha geral que a gente usa, né? Bom, como o Kw é uma constante para uma dada temperatura, temos, olha aqui, ó, se a concentração de H+ aumenta, a de OH- diminui, é lógico, tá? E a concentração de OH-, se eu estou aumentando a hidroxila, a concentração de H+, ela vai diminuir. Você está deixando o meio mais básico, tá? Lembrando que aqui você tem uma constante. Eles são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui, tá? Alguma dúvida na primeira parte? Fala comigo. Boa, né? Basicão, isso a gente já viu lá desde a segunda série do ensino médio, a gente está relembrando isso aí, né? Dali só vai surgir aquela fórmula do pH mais pOH igual a 14, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Volta aí. Olha aqui o que acontece. Você pode ser também o H3 ou mais, né? Que é o íon hidrônio. Olha aqui, ó. Uma molécula de água puxa o hidrogênio da outra, produzindo H+, está funcionando como uma base, porque está tirando H+ do meio, tá? E que você tem uma hidroxila, tá? Aí você tem o H3 ou mais, que é a mesma coisa que o H+, e o OH-, ok? Então, eu tenho o ácido e a base. Aqui eu tenho o ácido conjugado. Toda base tem um ácido conjugado, tá? E vice-versa. Todo ácido tem uma base conjugada. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. O equilíbrio desloca, né, sempre para o sentido do mais forte. Essa escala aqui todo mundo está cansado de saber, mas é legal você falar por quê? Porque a gente usa normalmente o que? A escala de pH. Quanto que eu tenho do pH? Né? O pOH é exatamente igual, só que o inverso. Tá? Por exemplo, se o pH é 7, o pOH é 7 também. Mas olha aqui, se o pH for 11, o pOH é 3. É sempre o que falta para 14. Olha lá. Isso aqui é 14, aqui é 0. Do outro lado, invertido. Tá? Por conta da constante da água, que você acaba aplicando a formulazinha do logaritmo. Espera aí.
Um monte de coisa aberta. Então, você vai ter o seguinte, a primeira coisa, ó, que vocês têm que saber, eu vou escrever aqui um formulário. A primeira coisa que você tem que lembrar é que pH mais pOH igual a 14. Isso aqui você tem que lembrar. Isso é muito importante. Por quê? Na água pura, você tem a concentração de H+, 10 a menos 7. E o pOH, a concentração de 10 a menos 7. Aí tem aquela formulazinha que diz o quê? Que pH é igual a menos log da concentração de H+. Aí você vai aplicar o log para a concentração de H+, o que vai te dar um pH 7. Quando você aplica o logaritmo disso aqui, ó, regra do peteleco, eu não sei como é que o Leandro ensinou para vocês, né? Mas eu já ouvi alguns professores falar regra do peteleco, dá um peteleco, isso vai para frente, né? Ou seja, a potência do log, né, é o log. Quando você tem uma potência, vai ser a potência vezes o log, né? Então vai ser 7 vezes o log de 10. Log de 10 na base 10 é 1, por isso que fica pH igual a 7. Já com pOH, mesmo processo, a fórmula é igual, só que ao invés de usar pOH, só que ao invés de usar a concentração de H+, você tem que usar a concentração de OH-. Aqui está o primeiro detalhe. Isso é para ácido. Solução de um ácido. Como é que tem alguém tentando entrar? Fala, Caio, bom dia. Essa fórmula aqui é para um ácido. Enquanto essa fórmula, como eu preciso usar a concentração de OH-, eu tenho que ter uma base. Então, se liga. Se o cara te der um ácido, você calcula pH. E é aqui que a maioria erra. Porque ele vai te dar lá uma solução de hidróxido de sódio e pede pH. Só que você não pode calcular direto. Se ele te der uma base, você calcula pOH primeiro. E depois você aplica o pH, que é o que falta para 14, sempre isso. Cara, é um assunto simples, tá? Mas que você tem que se apegar a alguns detalhezinhos que ele vai usar como pegadinha na questão. Você não pode dar mole, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma base. Como eu sei que na água pura a concentração de OH- é 10 a menos 7, eu vou ter um pOH também 7. O que segue aquele valor da constante, que é 10 a menos 14. 10 a menos 7, 10 a menos 7, 10 a menos 14, que é a constante da água. Aplicando o logaritmo em todo mundo, 10 a menos 7 fica 7. 10 a menos 7 fica 7 também. E aqui 10 a menos 14 fica 14. Tá? Aplicando essa formulazinha aqui, que a gente não vai usar nunca para calcular nada. Você não vai usar essa fórmula para nada na sua vida. Quando for para resolver conta. Tá? Serve para explicar essa parte inicial, para você entender. Vocês entenderam essa primeira parte? De boa? Fala comigo. Até aqui tudo bem? Sara, Milena, tranquilo? Uhum. Beleza, né? Tranquilo. Desculpa, não entendi. Cid, Oi. não Vamos lá. tem uma diferença de... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo.
Peraí, não tem uma diferença entre pH e acidez? Sim. O pH, o pH ele está medindo qual é a concentração do íon H+ dentro de uma solução, tá? Ele está dizendo o que que é, qual é, quanto que eu tenho de H+ dentro de uma solução. Por exemplo, pH 2, eu tenho 10 a menos 2. A acidez indica níveis dentro de soluções. Por exemplo, uma solução é mais ácida do que a outra, então eu estou dizendo que existe uma acidez maior para um do que para outro. O que você consegue ver isso também dentro, numericamente, com o pH. Quando eu falo para você assim, o ácido sulfúrico é mais ácido do que o ácido acético. Eu estou falando da acidez, certo? Agora, se eu quiser valores numéricos, se eu quiser valor, né, eu tenho que pegar e calcular em cima da concentração de H+ dentro de uma solução. Aí eu aplico o pH. E eu comprovo a acidez com pH. Entendeu? Era isso que você estava Aham, querendo saber? entendi. É porque eu tive um professor que uma vez ele falou pra gente que a acidez a gente calculava em miligramas de carbonato de cálcio por litro, alguma coisa assim. Mas acho que isso não cai, né, na prova. É, Que era a acidez e a alcalinidade, eu acho. cara, mas isso é específico. Você pode usar um reagente. é, eu imagino que ele tenha feito uma experiência, né? Onde você tem lá o carbonato de cálcio, não foi isso que você falou? É, no caso, a gente fazia análise de água mesmo. Aí ele Hum, mandava a gente sempre fazer acidez e alcalinidade com em miligrama de carbonato de cálcio. entendi. Ah, mas é mais específico, né? É usado para tratamento de água, deve ser alguma coisa até que a SEDAI usa. Mas aí já é uma área específica mesmo. Não é o que Aham, vem. mas caso na prova ele peça acidez, então eu ignoro tudo isso que eu tenho e É penso só em pH, né? isso, porque isso que você está me falando é algo específico, entendeu? E provavelmente usado Aham. para tratamento de água, provavelmente. Tá? É uma situação Beleza. específica que ele está usando. Ele deve ter dado um contexto para ele conseguir fazer essa reação, que você não deve estar lembrando agora. Tá? Assim, Não, eu lembro que ele mandava a gente calcular tudo em miligrama de carbonato de cálcio, tudo. porque depende do reagente. Mas a basicidade com carbonato de cálcio é estranho para mim, porque é, o que consome o carbonato de cálcio é ácido. Base não consome carbonato de cálcio. Isso para mim é um pouco estranho, porque o cálcio ele é uma base relativamente forte quando comparado ao ácido carbônico, né? Então está aumentando o pH da solução. Isso para mim assim, eu não consegui entender a ideia. Se você até tivesse material, Uhum. me manda para eu dar uma olhada para ver o que é exatamente, que é legal saber disso, tá bom? Não, beleza. Vejo sim. Beleza, mas aí é o que eu te disse, é algo já específico. Né? Mas quando ele fala acidez, ele está relacionando, comparando, né, uma solução com outra. A que tiver menor pH é sempre a solução mais ácida. Tranquilo? E a gente vai ver o porquê que Beleza. o menor pH ele acaba sendo mais ácido. Né? Porque a gente olha lá, pô, pH 3 é mais ácido que pH 5. E por quê? Quantas vezes? A gente vai ver isso tudo. Por quê? Tá? Mas é Beleza. numérico. Tranquilo, Nara. É porque às vezes a questão técnica, né, ela acaba interferindo sim no. Mas para vestibular a gente não trabalha desse jeito, não. Tá bom? É alguma coisa, situação específica. Vamos lá. A Milena tinha falado alguma coisa, eu acho. Tá de boa, Milena? Não, eu disse tranquilo. Ah, beleza, beleza. É que você falou e depois a Inara entrou, né? Achei que tivesse, mas tá tranquilo. Beleza. Tainá, por enquanto tranquilo também? Aham, tudo bem. Beleza. Galera, então, ó, eu tenho essa fórmulazinha do log que a maioria dos professores usa, porque eles vão aplicar a fórmula de log. Tem professor que antes da aula de pH, ele dá a aula de log para relembrar. Mas não vai precisar não, tá? A gente vai só ver algumas
situações aí que vão ser aplicadas daqui a pouco. Vamos lá. Vamos voltar, então, aqui no Power. Beleza. Galera, então, eu já sei que o pH 7 ele vai ser neutro, um pH menor do que 7 ou pOH maior do que 7 ele é ácido, e aqui eu tenho uma solução básica com pH maior do que 7 e um pOH menor do que 7. Bom, o pH classificado como neutro é alguma coisa entre 6,5 e 7,5, tá? Essa faixa aqui é uma faixa considerada de um pH neutro, entre 6,5 e 7,5. Maior do que 7,5, você já considera ele como um pH básico. Mas, a fim de cálculo, maior do que 7 é básico, menor do que 7 ele é ácido. pOH, você inverte isso, tá? Bom, foi o que eu falei. Se eu tiver lá, eu tenho um pH 3, que é o da Coca-Cola, por exemplo. Eu estou dizendo que o pH é 3, quer dizer que o pOH é 11. É sempre o que falta para 14, tá bom? Lembrando que pH mais pOH... Opa, volta. Lembrando que pH mais pOH é sempre igual a 14. Outro detalhe que é o mais importante. Ácido é pH, base é pOH. Cuidado com isso, tá? Vamos voltar lá. Beleza. Feito isso, tempinho bom para dormir, hein? Vamos lá. Potencial hidrogênio iônico. Eu tenho aí essa formulazinha, potencial hidroxílio iônico. Beleza. E aqui eu tenho relação entre pH e pOH por conta dessas formulazinhas que a gente já viu. Primeira situação. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica de algumas soluções. Beleza, cara. Tem essa situação. Mas olha só, antes da gente chegar nisso, existe aqui outras formas de você calcular o pH. E que para mim vai sair muito mais rápido. A aplicação dessa fórmula, ela se dá quando você joga isso aqui, ó. Você sabe que pH é menos log da concentração de H+. Então, galera, para você não sofrer com log, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Ou seja, o valor que já está aqui em cima já é o pH direto, se não tiver número na frente, lógico, se for multiplicação por 1, tá? Se tiver o número, eu vou falar daqui a pouco. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o pH direto. E para o OH- é igual a concentração de OH-, eu tenho 10 elevado a menos o pOH lá em cima. Se eu estou falando que a concentração de H+ é 10 a menos 7, o pH é 7. Olha aqui, ó, direto. Mesma coisa. Se a concentração de OH- é 10 a menos 7, então o pOH também é 7. Tá? Então, aqui eu tenho a concentração de OH-, e aqui eu tenho a concentração de H+. Por isso que o pH bate 7, que eu aplico aqui. E aqui, por isso que o pOH bate 7, que eu aplico aqui. Mas não precisa fazer o log. O número que tiver na potência já é o pH ou o pOH direto. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Bem tranquilo? Matematicamente suave. Né? A potência já é o pH direto. Então, resolve sua vida. Volta lá no logaritmo, na questão. Olha aqui. Ele está falando o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Vocês estão conseguindo ver os valores direitinho aqui? Eu que estou cego, estou conseguindo ver. Vocês estão vendo? Sim, sim. De boa, né?
Galera, agora olha só, deixa eu escrever aqui, vou escrever aqui direto, tá? Dá uma olhadinha. Esse cara aqui, ele me deu a concentração de OH-. Ó, todo mundo multiplicado por 1, tá? Ele me deu a concentração de OH-. Então, o que eu tenho aqui é o POH. O POH é 11. Então, o pH é 3. Direto. Por quê? Qual é o pH? É o que falta para 14. Olha lá em cima. Se o pOH deu 11, quer dizer que meu pH é 3. Está aqui. Beleza? É sempre o que falta para 14. Legal. Agora, olha isso aqui, ó. Ele te deu o H+. Cara, se ele te deu o H+, então você vê o pH. Olha o número que está aqui em cima. Não estou conseguindo ver. -6. 10 a menos 6. Isso. Eu realmente preciso de óculos. Então, aqui o pH é 6. E o pOH, então, vai ser quanto? 8. É o que falta para 14. Beleza? Aqui, ó, concentração de OH-. OH-, cara, eu sei que é pOH. OH-, base, então é 6. Então, o pH é 8. É o contrário, né? Legal. Aqui é H+. H+, já vai ser pH. 4. Direto. É o valorzinho lá em cima. Então, o pOH é 10. Beleza? E aqui, ó, concentração de H+, então é pH também. pH é 8. Eu não sei nem quais são as soluções, tá? pH é 8, então o pOH ele vai ser 6. Foi. Legal. Agora vamos resolver a questão. A água do mar tem pOH 6. Água do mar. Não. Olha aqui, ó. Com base nesses dados, não é correto afirmar que a água do mar tem pOH 6. Opa! pH é 8. Olha aqui, ó. Se o pH é 8, então o pOH é 6. Primeira está verdadeira. Tudo bem? Segunda. Água com gás tem pH maior que a Coca-Cola. Cara, você não precisa nem fazer a conta para isso. Né? A Coca-Cola é muito mais ácida do que a água com gás. Então, a água com gás tem pH maior que o da Coca-Cola. Ou seja, a Coca-Cola é mais ácida, tem pH menor. Tá certo. Agora, olha aqui. Água com gás. Olha o pH dela. É 4. Enquanto da Coca-Cola, o pH é quanto? É 3. Então, a B, verdadeira também. Água do mar tem pH básico. Tá certo. Maior do que 7. Básico. Letra D. A clara do ovo é mais básica que o leite de vaca. Vamos ver. Clara do ovo. Olha o pH 8. Leite de vaca. Olha aqui, pH 8. Leite de vaca, pH 6. A clara do ovo é mais básica do que o leite de vaca. Beleza, certinho. Só pode ser letra E, espero que seja. A clara do ovo tem pH, tem maior pH do que a água do mar. Clara do ovo, pH 8. Água do mar, pH 8. Então, a resposta é a letra E. Tem o mesmo pH. 8 e 8. Resposta à letra E. Galera, assim, parece fácil, é fácil e cai. Só que assim, o grande lance é você não dar mole, tá?
Se ele te deu OH-, você primeiro vê POH, depois vê pH, tá? Aí você faz desse jeito, cara, que fica muito mais visível para você conseguir resolver uma questão, tá? Primeira situação é essa. Alguém ficou perdido com isso aqui? Alguém quer fazer algum... Cid, Fala comigo. e se fosse, por exemplo, 3 vezes 10 a menos 8? Vamos chegar lá. Ah, tá, beleza. Vamos chegar lá. É a próxima fórmula. A gente vai ver. Vamos lá. Também vai cair esse tipo de situação, né? Vamos lá. Análise de determinado afluente mostrou que a quantidade de íon hidrônio, o H+, na verdade H3 ou mais, presente era igual a 10 a menos 6 mol por litro. Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Gente, na boa. Se ele te deu o pH, a concentração de H+ 10 a menos 6, o pH é 6 e acabou a questão. Já está lá em cima. Como aqui você já tem direto a concentração de H+, e ele está te pedindo pH, então é direto. H+, você calcula direto o pH. Então, ó, concentração de H+ 10 a menos 6, pH é 6. Resolvida a questão. Fácil. Algum problema até aqui? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Deixa eu ver a próxima aqui. Hidrogeniônica, tal. Antes de eu vir para essa questão, deixa eu ver aqui, análise do subtomate e tal. Antes de eu vir para essa questão, vamos aqui no rascunho. Tem situações que ele pode pedir para você o seguinte. Ele fala assim, um determinado suco, né? Um suco A qualquer, ele vai ter um pH 4. E um suco B, ele vai ter um pH 6. Aí ele pergunta para você assim, quantas vezes o suco A é mais ácido do que o suco B, por exemplo? E aí? Se ele fizesse essa pergunta para você, né, ele poderia te dar alguma situação, poderia falar assim, o suco A é 10 vezes mais ácido que suco B é 20 vezes mais ácido, então poderia te dar algumas situações. Como que você resolveria isso? Tem exercício assim na apostila. Primeira coisa, cara, você sabe que você vai aplicar isso aqui, que está dentro do nosso formulário. São iguais. Como eu estou falando de pH, eu vou calcular a concentração de H+, o que vai me indicar a acidez. Vamos lá, cara. Você sabe que essa fórmula que eu estou usando é concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos o pH. Beleza? Bom, a gente já viu o seguinte. Quando o número estava aqui em cima, você aplicava direto. Né? 10 a menos 6, pH 6. Beleza, tá de boa. Agora eu estou invertendo. Eu estou te dando o pH e quero trabalhar a concentração de H+. Cara, é igual. A concentração de H+ aqui é 10, sempre base 10, elevado ao pH, menos o pH, 10 a menos 4 mol por litro. Enquanto esse aqui vai ter uma concentração de H+ de quanto? 10 a menos 6 mol por litro. Beleza. Cara,
Agora que você tem a potência, fica mais fácil de enxergar. Concorda comigo que esse cara aqui, olha só, presta atenção na matemática. Concorda que 10 a menos 4 é 100 vezes maior do que 10 a menos 6? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1, 2, 3, 4. É 1 sobre 10.000. Enquanto esse aqui é a mesma coisa que 1, 3, 6. Ou seja, vou cortar aqui, ó, 4 zeros. Vou cortar aqui 4 zeros. Ou seja, esse cara aqui é 100 vezes menor do que esse. Por isso que, à medida que você tem um pH mais baixo, você tem uma concentração de H+ maior, tá? Porque você está aplicando o logaritmo. Quando a gente fala assim, eu tenho uma concentração de H+ igual a 10 a menos 1. Cara, você tem uma concentração de 0,1 mol por litro de H+. Então, seu pH é 1. Baixíssimo, porque sua concentração é muito alta. Agora, se você tem uma concentração 0,00001, então sua concentração é muito baixa. Seu pH é próximo de neutro. Tá? Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Fala comigo. Vocês conseguiram entender a matemática do negócio? O que tu fez, Alcide? Tu cortou... Da onde tu cortou aqui, zeros? Eu não perdi. Vamos lá. Beleza, volta aqui. Foi Sara que falou comigo, não foi? Foi. Sara, concorda comigo que isso aqui, ó, é 1 sobre 10.000, que são 4 zeros. Olha lá, é 10 a menos 4, né? Conseguiu acompanhar? Sim. O outro é 10 menos 6. Isso foi. Aqui é 1 milhão. 1 sobre 1 milhão. De boa? Aham. Olha só, quantas vezes um é mais ácido do que o outro? Olha aqui, vou cortar 4 zeros aqui e vou cortar 4 zeros aqui. Esse cara é 100 vezes menor do que esse. Cada unidade de pH que modifica, você está alterando a concentração em 10 vezes. Tá? Por exemplo, se o pH aqui é 1, é 10 a menos 1. Concorda comigo? Conseguiu acompanhar isso aqui? Se o pH é 1, é 10 a menos 1. Tranquilo? Não seria 10 a menos 2? Aqui, Tipo, é 100 vezes maior, né? não, já é outra situação. Outra situação. Aqui eu estou afirmando que esse cara é 100 vezes mais ácido do que esse. A concentração de H+ aqui é 100 vezes maior do que essa daqui. Conseguiu acompanhar? Tá. Entendi. A concentração de H+ de A é 100 vezes a concentração de H+ de B. Se escrever embaixo é outra coisa. Eu achava que estava botando ali embaixo. Mas entendi. Só outra pergunta. Numa discursiva a gente pode fazer isso? Tranquilamente. Tranquilamente. Você está comprovando matematicamente o que você está fazendo. Mas é só botar isso aí e cortar zero que não tem problema. Sim. Você está afirmando isso. 10 a... Então, você está indicando aqui, ó, que a concentração desse cara é 100 vezes maior do que esse. Ou que esse aqui é 100 vezes menor do que esse. Tranquilo, você está comprovando isso. Entendeu? Você faz esse cálculozinho e escreve a concentração de a concentração de H+ da solução A é 100 vezes maior do que a concentração da solução B. Tranquilo, o cara vai entender exatamente o que você fez. Ele vai entender que você sabe o conceito. Entendeu? De boa você pode fazer isso. Conseguiu enxergar, Sara? Consegui. Obrigada. Tranquilo. Agora, se eu falar pra você... Oi, fala para mim.
Mas assim, isso é considerando, tipo, como se a concentração fosse só isso. Se fosse, tipo assim, concentração de H+, 3 vezes 10 a menos 6. Aí seria 3 sobre 1 milhão? Aí simplificaria? Sim, se fosse 3 vezes 10 a menos 6, 3 sobre 1 milhão, como você está calculando o pH, te interessa apenas a concentração do H, que é o H+, do ácido. Aham, mas aí, tipo assim, se um fosse 3 vezes 10 a menos 6 e o outro fosse, sei lá, 5 vezes 10 a menos 3. Não ia ser tão direto assim, né? Pra ver, tipo, que um é 100 vezes maior que o outro. Não, eles não dão esses cálculos para vocês, não. Eles sempre fazem comparação assim, quantas vezes um é mais ácido do que o outro? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, tá? É sempre assim. Que aí eles comparam, porque eles comparam a potência. Quando você tem um número na frente, você tem aí uma diferença pequena com relação ao log. Porque quando você trabalha aí, um é 100 vezes maior do que o outro, né? Então, quando você tem esse número na frente, o log ele acaba não influenciando muito. Eles sempre utilizam a potência de 10 para fazer esse tipo de questão, a comparação, entendeu? Que aí você vai ter um pH 4 e um pH 5. Então, um é mais ácido do que o outro 10 vezes, que só mudou uma unidade. Entendeu? Cada unidade é 10 vezes mais ácido. Ou mais básico, entendeu? Consegui tirar sua dúvida? Ah, tá. Então, tipo, não vai estar em notação científica. Sempre vai te dar uma potência de 10. Entendi. Achei que pudesse estar, tipo, 8 vezes 10 a tal. Achei que pudesse ser assim. Não. Isso eles pedem para você calcular o pH, mas aí é o que a gente vai falar ainda. A gente não vai falar dessa partezinha. Beleza? Tá bom. Alcides, a Oi. Milena tá perguntando, eu não sei se eu tô entendendo. A dúvida dela é se fosse o expoente, tipo, 4,5, tipo isso? Se tivesse um númerozinho muito. Não. Pode ser também, tá? Vai ter situação que a gente vai ter um pH 4,5, por exemplo, né? Que aí o pessoal tem questão que você vai ter isso, aparece mostrando lá 10 elevado a menos 4,5. Só que assim, tem jeito para você resolver aplicando o logaritmo, mas aí também tem um esqueminha que eu montei para macetear isso. Tá? Mas não é isso que ela está perguntando, não. Ela está perguntando, por exemplo, se aqui na frente fosse um 3, né? Então seria 3 vezes, então seria 3 vezes 10 a menos 6. Aí seria esse valor aqui. Só que assim, normalmente, assim, eu nunca vi uma questão que envolvesse isso, que até você tem que entrar um pouquinho mais de matemática. Mas química mesmo, eles iam te dar a potência de 10. O pH 4, o pH 6, por exemplo, ou o pH 1 e o pH 2. Que aí você vê, pô, se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2. Então, esse aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, e esse aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ou seja, como esse cara tem pH 1 e esse tem o pH 2, a concentração de H+ desse cara é 10 vezes maior do que a concentração desse cara aqui. Mas, Alcides, dá pra fazer isso que você tá falando de 10 vezes, 100 vezes maior, quando for o pH 4,5, dessa forma aí, que você tá mostrando? Ou tem outro jeito? Dá para fazer, mas você vai ter que fazer mais conta. Tá? Mas assim, não é desse jeito que cai no vestibular. Tá bom. Entendeu? Não é desse jeito. O que cai no vestibular Uhum. é sempre, ele se prende a isso aqui, a potência de 10. Entendeu? Ele vai te dar o pH, Tranquilo. o número inteiro, e vai pedir para você relacionar. Quantas vezes um é mais ácido do que o outro, mais básico do que o outro. Aí você tem que fazer desse jeitinho aqui, essa comparação. Ficou claro agora? Aham. Beleza. Milena, consegui tirar sua dúvida? Aham, conseguiu. Obrigada. Beleza. Sara, tá de boa isso aqui? Tá certo. Sara hoje não tá lutando com ninguém em casa, não. Vamos lá. Graças a Deus, né? Porque Beleza. Galera, então, desse jeito,
vai cair de forma comparativa, tá? Vamos resolver mais uma questão aqui. Olha aí. Analisando um determinado suco de tomate, o técnico determinou que sua concentração hidrogeniônica é 10 a menos 3. Olha aqui, ó. 10 a menos 3. Assim, o pH do suco é quanto? Se isso aqui é 10 a menos 3, a concentração de H+ é 10 a menos 3. Então, quer dizer que o pH é 3, letra B e vida que segue. Beleza? Muito fácil. Típica questão de primeira fase. Agora a gente vai ver outras situações. Para a gente conseguir resolver, por exemplo, esse próximo aqui. Não. Ainda não. Esse aqui ainda é fácil. Olha aí. Considere uma solução 10 a menos 2 mol por litro de um monoácido forte, genérico. Indique a alternativa correta. Galera, primeira coisa que vocês têm que ver nesse tipo de questão aqui. Tá vendo que ele está falando que é um monoácido forte. Beleza. Se é um monoácido, então quer dizer que cada molécula dessa aqui vai liberar um hidrogênio só. Tá? Vai liberar um hidrogênio só. Mas se ele falasse para você assim, é um diácido forte. Legal. Se fosse um diácido, quer dizer que o número de hidrogênios aqui seria 2. Então, você já ia modificar a concentração de H+. Então, cara, olha só. Para resolver esse tipo de questão, vocês vão levar em consideração 3 coisas. Primeiro, a concentração de H+, ou de OH-, vale para H+, ou OH-, tanto faz. Tá? Depende se você vai usar um ácido ou uma base. Se você tem uma concentração de H+, você vai depender da quantidade de ácido que você botou. Tá? Quanto mais ácido você coloca, mais H+, é lógico, né? A concentração molar do ácido, se você coloca muito, a acidez aumenta. Então, a concentração de H+ aumenta, o pH diminui. Beleza. Outra coisa que vai ter é a quantidade de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Então, peraí. Se eu tenho um monoácido, cada molécula só libera um H+. Né? Eu tenho diácido, então cada molécula libera 2 H+. E assim vai. Legal. E outra coisa é o grau de ionização, que eu tenho que ver se o ácido é forte ou se ele é fraco. Ele vai te dar um alfa, né, para o grau de ionização. Vamos ver. Vamos lá para o rascunho. Por exemplo, aí, a concentração de H+, ela vai depender de 3 coisas. E também a concentração de OH-, tá? Vale para os 2. O que eu falar para o ácido vale para a base também. Depende, primeiro, da quantidade de ácido que você colocou, ou seja, a concentração molar do ácido. Quanto mais ácido, maior a concentração de H+, isso é muito lógico. Depois, o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Tá? Então, concentração molar, número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido, e o grau de ionização. Isso vale tanto para ácido quanto para bases. Essa fórmula aqui, para você não esquecer, é a fórmula do mexe-peixinho. Tá? Mexe-peixinho. Concentração do ácido, número de hidrogênios ou hidroxilas ionizáveis, né? A concentração do ácido da base, número de hidrogênios ou hidroxilas ionizáveis e concentração e grau de ionização. Beleza.
Vamos lá. Primeira situação. Vamos supor que eu tenha o mesmo ácido clorídrico. Peguei, eu tenho aqui uma solução 1 mol por litro. Aqui eu tenho uma solução 5 mol por litro. Onde eu tenho maior acidez? Onde eu tenho mais ácido. 5 mol por litro. Por isso, emissão, concentração molar. Segunda situação. O X, que é o número de hidrogênios ou hidroxilas. Aí você pega, por exemplo, o... Cadê você? Aqui. Você pega, por exemplo, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Os dois são ácidos fortes, tá? Só que o ácido clorídrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, a acidez do ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ele é mais ácido do que o ácido clorídrico, porque o número de hidrogênios ionizáveis por molécula é maior. Por isso, X. Tá? Aí, por exemplo, você pega e compara não o ácido sulfúrico, mas sim o ácido fosfórico. H3PO4. Apesar dele ter 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um ácido fraco. 4 menos 3 dá 1. É um ácido de moderado para fraco. O grau de ionização dele é baixo. Mesmo ele tendo 3 hidrogênios, ele tem dificuldade de liberar esses hidrogênios. Tá? Então, você acaba tendo, mesmo esse cara aqui, sendo monoácido, como o grau de ionização dele é perto de 90%, e esse cara aqui é perto de 5%, então, para cada 100 moléculas, 90 liberam H+. Para cada 100 moléculas, aproximadamente 5 só que liberam H+. E ainda tem aquele detalhe, que o primeiro hidrogênio é mais ionizado que o segundo, o terceiro, beleza. Então, cara, como eu tenho aqui um ácido que é muito mais fraco devido ao grau de ionização, então a concentração de H+, numa solução de ácido fosfórico, é menor que a de ácido clorídrico. Tá? Então, são essas 3 coisas que identificam: concentração do ácido ou da base, número de hidrogênios ou hidroxilas ionizáveis e o grau de ionização. Se o ácido é forte, quer dizer que isso aqui é próximo de 100. Naquela questão do PowerPoint, você vai ver que ele está falando assim, é um monoácido forte. Quando aparecer isso aqui numa questão, monoácido forte, você vai considerar o grau de ionização 100%. Vale tanto para ácido quanto para base. Ou seja, para eu calcular o pH disso aqui, eu tenho que usar a fórmula do mexe peixinho. A concentração de H+, vai depender da concentração do ácido, 10 a menos 2, vezes monoácido, 1. Grau de ionização, 100%. Eu uso alfa percentual? Nunca. Eu sempre uso alfa real. 100%. 100 sobre 100. Vai dar 1. Então, a concentração de H+ aqui é quanto? 10 a menos 2. O que vai me indicar um pH o quê? 2. Qual a resposta? O pH é igual a 1, o pH é menor do que 1, o pH é maior do que 1, o pH é 2. Tá? Olha a letra D. A concentração de de HA é muito maior que a de A-. Não. Por que essa letra D está errada? Não está falando que é um ácido forte? Então, você tem um equilíbrio onde tem HA produzindo H+ e A-. Se é um ácido forte, ele está deslocando para a parte ionizada. Ou seja, a concentração de HA é muito menor do que a de A-, porque está deslocando o equilíbrio para o sentido dos íons. Afinal de contas,
é um hidrólito forte. Então, o equilíbrio está sendo deslocado no sentido do H+, e do A-. A concentração de A- é igual a 0,1. Não. Se a concentração de H+ é 0,1, cadê meu mouse? Está aqui. Se a concentração de H+ é 10 a-2, e como é monoácido, a proporção é de 1:1. Então, a concentração de H+ é igual à concentração de A-, que também vai ser 10 a-2, e não 0,1, é 0,01. Ficou claro isso para vocês, essa questão? Fala comigo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Tá tudo bem. Beleza, né? Legal. Vamos lá. Tainá, tá de boa? Tá sim, vocês, tudo bem. Alcide, rapidinho, só uma coisa agora que eu fiquei na dúvida. Se fosse, nesse último caso aí que você estava falando da concentração inicial ser menor do que a do ionizado, né? No caso, se fosse 2:1, mudaria alguma coisa? Deixa eu ver, peraí. Porque eu pensei que estava errado porque era 1:1. Ele fala que é HA. Como ele está falando que é um alfa de 100%, próximo de 100%, então considera 100%, né? Então, o equilíbrio está muito deslocado para o sentido 1. Beleza? Nesse caso, o que vai indicar se eu tenho muito reagente ou muito produto é o grau de ionização. Entendi, eu pensei que era igual a concentração por ser 1:1. Então, conseguiu entender isso? Mas você está falando na letra D ou na letra E? Tava falando na letra D. A letra D. A concentração de HA é muito maior que a de A-. Não, é o contrário. A concentração de A- é muito maior que a de HA. Porque lembra? Não, então, mas eu sabia que tava errada, só que eu achava que HA era igual a A-, entendeu? Por ser 1:1. Não. Porque cada molécula que libera H+, libera junto o A-. Como eu tenho um ácido forte, ele libera muito H+. Consequentemente, ele libera muito A-. Ficou claro isso para você? Aham, entendi. Porque a molécula ela se quebra. Então, eu tenho elas duas juntas aqui. Se eu tenho muitas moléculas se quebrando, né, formando cátion e ânion, muitas, então, cada um positivo que sai é um negativo que sai junto. Se eu estou liberando muito H+, eu estou liberando muito do A-, em concentração exatamente igual. De boa? Não, tranquilo, entendi. Beleza. Milena, tá tranquilo? Tá enxergando? Então, eu queria perguntar uma coisa também. Você pode voltar lá rapidinho? Claro. Tipo assim, primeiro você falou que tem que ver se é o ácido forte e depois ver a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Mas assim, tipo, se fosse um diácido forte, aí o genérico seria tipo H2A. Sim. Essa fórmula que você colocou do MX, Aham. ela é para pegar que o número de cima do coeficiente seria o pH. Mas se fosse um diácido, o X seria 2. Sim. E o grau de ionização? Continuaria 100%. Como ele está considerando um alfa forte, ele ia falar assim, o grau de ionização que ele te der é para os hidrogênios ionizáveis. Então, você considera tudo para uma coisa, para os dois. Então, por exemplo, lá ele falou assim, o grau de ionização é 5%. Vamos lá, vamos no ácido fosfórico, vai ficar mais fácil para você visualizar. Por exemplo, aqui no caso do ácido fosfórico, vamos supor que eu tenha aqui uma solução de concentração 0,01 molar, o grau de ionização dele vou colocar aqui 1%, beleza? E eu quero saber
qual é a concentração de H+ disso. Eu ainda vou falar do pH desse tipo de situação. Beleza? Bom, igual H+ é igual mexe, peixinho. Tá aqui. O H+, ele vai depender de quê? Quanto H+ que eu tenho na solução? Depende de quanto ácido que eu botei, que foi 10⁻². O X é o número de hidrogênios, ele é um triácido, você considera para todos eles o mesmo grau de ionização da questão. Beleza? E o grau de ionização de 1%, ou seja, 10⁻². Que é 1/100, né? É o alfa real, nunca o percentual. Então, a concentração de H+ aqui vai ser de quanto? 3 vezes 10⁻⁴ mol por litro. E acabou. Conseguiu acompanhar, Milena? Mas aí assim, aí nesse caso a ionização teria que ser tipo 3H. E aí seria o triplo da concentração. Seria isso? Não entendi. Repete a pergunta. Tipo, aí se ionizasse o H2PO4, o H3PO4. Sim. Aí você considera... não, na verdade, o que ele está te dando aqui é quanto hidrogênio que eu tenho ionizado. Porque cada hidrogênio que ele liberar é um H+ que vai para o meio. Como ele tem 3 hidrogênios, então vai ser o X igual a 3. É só isso. O X é o número de hidrogênios ionizáveis desse ácido. Então, a concentração é 3 vezes 10⁻⁴. Sim? Não, sim, mas tipo assim, se abrisse, igual fez, tipo, HCl, aí a setinha H+Cl-. No Sim. H3. Entendi. Então, eu tenho aqui H3PO4, equilíbrio, 3H+, mais PO4, 3-. Isso aqui, né? É isso aqui que está falando, né? Isso. Aí a concentração aí a gente tem a concentração do H+, do 3H+, ou só tipo de 1 mol? Não, você tem a concentração do H+, que é 3 vezes 10⁻⁴. Aí, por exemplo, se você quisesse lá saber qual é a concentração do PO4, isso que a gente calculou é a concentração do H+. Do PO4, olha que a proporção é de 3:1, então é 3 vezes menos, então é só 10⁻⁴. Cada mol desse cara produz 3 mol desse e 1 mol desse. Isso se eu tiver um grau de ionização de 100%. Mas o meu grau de ionização não é 100%. O meu grau de ionização é de quanto? Que eu botei aqui? De 1%. Então, vamos lá. O que acontece aqui, Milena? Qual é a quantidade de ácido que eu botei? Foi 10⁻². Então, tudo que eu tenho é isso aqui. Então, é 100%. O meu grau de ionização é de quanto que eu falei? É de 1%. Ou seja, quanto disso ioniza? X. X igual, olha aqui, ó, 10⁻⁴. Beleza? Então, ó, aqui vai dividir por 100 ainda. Então, ó, quanto desse ácido aqui vai ionizar? 10⁻⁴. Isso é o que ioniza de quem? De ácido fosfórico. Mas olha só, 1 mol desse cara produz 3. Não está ionizando isso aqui? Então, quanto do H+ eu vou ter? 3 vezes 10⁻⁴. Isso é o que eu tenho do H+. Conseguiu acompanhar? Ah, tá. Isso é uma forma de descobrir sem a fórmula, né? Exato. Porque ele está falando assim, ó, eu botei nesse exemplo, olha lá,
que a concentração do ácido era essa. Só que só está ionizando quanto? 1%. Ou seja, 1% disso está liberando H+. Aí eu descobri quanto que é 1% disso. 1% disso é isso aqui. Ou seja, 1% está liberando H+, mas a proporção é de 1 para 3. Como isso aqui é o que está ionizando, se 1 produz 3, a concentração é 3 vezes isso. 3 vezes 10 a menos 4, que é o que eu achei aqui. Conseguiu acompanhar? Consegui sim. Beleza. Sara, de boa desse jeito também para você? Então, você fez por regra de 3 agora. Sim, sim. É a mesma forma. Outra forma de fazer a mesma coisa. Conseguiu entender? Tá. Entendi sim. Tá bom. Beleza. E Nara, conseguiu acompanhar esse raciocínio também? É porque isso que eu estou falando. Entendi sim, Alcides. Beleza. Isso que eu fiz é igual ao que a gente estava fazendo anteriormente, que era da ionização. Só que agora eu estou usando isso especificamente para calcular o H+, para eu poder jogar isso em pH e pOH. Beleza? Mas o jeito de fazer é igual. Tá? Tainá, de boa? Sim, Alcides, tá tranquilo. Beleza. Então, galera, olha só. Lá no meu formulário, eu vou adicionar isso aqui, ó. A fórmula do mexe peixinho. Então, Jungle Boogie. Minha filha agora tá vendo os Muppets Baby. Os Muppets. Muppets Baby não. Os musicais deles. Cara, é muito divertido. Eu adoro. É muito legal, cara. Olha aqui, ó. A concentração de H+, ela vai ser o quê? Vai depender da concentração, o X e o alfa. Os Muppets é muito divertido. E é colorido, tem musiquinha. Porra, muito melhor do que Galinha Pintadinha. Beleza. Cara, última coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Repara que é duplicado, tá? É a mesma fórmula, só que o jeito que eu calculo para ácido, eu calculo para base também. A última coisa que eu tenho que mostrar para vocês é se eu tiver um número na frente. Por exemplo, eu tenho lá que a concentração de H+ é igual a N vezes 10 a menos X mol por litro. O que você vai fazer? Ao invés de você aplicar o log, você vai fazer assim, ó. pH é igual a X menos o log de N, o número que tiver na frente. Tá? Ou seja, é o número que está aqui em cima menos o log do número que está aqui embaixo. Por exemplo, o que a gente está fazendo o tempo inteiro? O número que está aqui em cima é o pH, ou o pOH. Esquece esse númerozinho da frente. Vê se não é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro. O número que está aqui em cima é o pH direto. É exatamente o que a gente está fazendo. Tá? O número que está aqui em cima é o pH direto. Só que olha só, pode ter um númerozinho multiplicando, que pode ser 2, 3 ou 5. São os que caem para a química, tá? O que você vai fazer? Ao invés de você ter que calcular o log daquele monte de troço, fazer um monte de situação de log, que eu já nem lembro mais direito, é só você botar menos o log do número que está na frente. E acabou. Para o OH- é igual. Olha lá, a concentração de OH- é igual a N vezes 10 a menos X, números qualquer. Aí, você vai fazer o quê? pOH, já que ele está te dando a concentração de OH-, pOH é igual a X menos o log de N. Eu tenho que lembrar 3 logs. Log de 2, log de 3
e o log de 5. Log de 2 é 0,3010, 0,3. Log de 3 é 0,4771, 0,5. Log de 5 é 0,6989, 0,7. Isso aqui é bom eu lembrar. Normalmente a questão dá, tá? Mas vai. 235, 357. Aí, vamos ver uma situação. Por exemplo, deixa eu abrir uma nova aqui. O problema falou para você assim, eu tenho uma solução de hidróxido de cálcio, uma solução de hidróxido de cálcio, CaOH2, tá? A concentração molar é 0,01 molar, e o grau de ionização disso aqui, vou considerar 100%. Alfa, 100%. Beleza. Cara, qual é o pH disso aqui? Vamos descobrir. Primeira coisa, isso aqui é uma base. Então, eu não posso calcular o pH direto, tá? Eu vou calcular a concentração de OH-. A concentração de OH- vai ser o quê? Mexe, peixinho. Aí você vai ter lá, concentração de OH- é igual concentração molar, que é 10 a menos 2. Beleza? Concentração da base. Vezes número de hidroxilas, 2. E o grau de ionização 100% é 1. Beleza. Qual é a concentração de OH- aqui? 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Se eu tenho a concentração de OH-, eu consigo calcular o POH. Como é que eu falei que era? Olha só, se não tivesse esse número aqui na frente, o POH seria 2, direto. Mas tem o número na frente. Então, é 2 menos o log do número da frente. Log de 2. O log de 2 eu sei que é quanto? 0,3. Então, o POH disso é 1,7. Se o pOH é 1,7, eu tenho que lembrar o que agora? Que pH mais pOH é igual a 14. Se o pOH é 1,7, o pH é quanto? É o que falta para 14, 12,3. E você não precisa aplicar o logaritmo, cara. Direto. Então, ó, é o número de cima menos o log do número de baixo. Ficou claro para vocês essa situação? Fala comigo. Conseguiram acompanhar o que eu fiz? Entendi. Na primeira parte, no caso, tipo, eu fiz por regra de proporção mesmo, mas da segunda parte do POH só dá para fazer com isso aí que tu mostrou, né? Do menos log. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. A primeira parte aqui dá para fazer por proporção, de boa. Você chegou até aqui, não foi? Sim, mas aí naquela segunda parte tem que jogar isso aí. Não tem nenhuma regra de 3, nada. Tem que usar isso aí. Teria que usar, no caso, as propriedades de log para fazer isso, tá? Ou você usa as propriedades de log que o Leandro ensinou, tá? Se você der isso aqui para o Leandro para fazer por log, vai te dar uma conta muito maior. Ele vai fazer para você bonitinho, passo a passo, mas vai te dar uma conta muito maior. Você perderia muito mais tempo. Quando você aplica isso, o número de cima menos o log do número de baixo, já sai direto o resultado. E é exatamente o que ele vai fazer. No final das contas, é isso. Tá? Aí teria que usar realmente a propriedade log. Não sai por proporção, não.
Tá bom? Só uma pergunta, o número de cima, no caso, é, tipo assim, se fosse 3 vezes 10 a menos 2, seria 2 menos log de 3? Calma aí. Vamos ver aqui uma outra situação. Repete para mim o que você falou. Se a concentração de H+, vamos usar aqui, fala para mim. Não, é tipo 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Então, seria, para achar o pH, 2 menos o log de 3. Ah, tá bom. Foi. Obrigada. Beleza? Aí você consegue qualquer questão dessa. Lembra que eu tinha... Calma aí. Eu coloquei aqui uma outra situação com ácido fosfórico. Olha a concentração de H+, que eu usei aqui. Qual o pH disso? 4 menos o log de 3. O log de 3 é 0,5. Então, o pH disso aqui vai ser quanto? 3,5. Acabou. Resolvido o problema. Conseguiram entender isso? Assim, eu viajei. Eu não sei de onde saiu esse 4. Esse aqui é o número de cima. Não. O que você você acabou de fazer. pH igual a 4 menos log de 3. 4 é o número de cima, menos Tá. o log do número de baixo. Acompanhou? Sim, entendi. É sempre isso. É a potência menos o log. O log desse número que está aqui. Conseguiu acompanhar agora? Ficou mais claro? Aham, entendi. Mas só uma coisa, ele, assim, numa questão, ele daria o log de 3 pra gente? Assim, hoje em dia costuma-se dar o log. Costuma-se dar o log, tá? Mas o legal é você lembrar o log de 2, 3 e 5. Tanto que o Leandro deve ter falado isso com vocês. Para saber o log de 2, de 3 e 5. Ele deve ter falado isso, né? Mas hoje em dia, normalmente a galera dá o log sim. Considere o log de 8. 8 é 2 ao cubo, então é 3 vezes o log de 2. Tá? Normalmente ele dá sim. Tá? Mas assim, conselho, vai para a prova sabendo. Não fica dependendo não. Tá bom? É bom decorar. Beleza? Vamos lá. Não, tranquilo, entendi. Beleza. Questão que caiu na UERJ, caiu uma parecida com isso aqui, ó. Falou o seguinte, aí já vai ser o contrário. Falou que a concentração de H+, não, desculpa. Falou que o pH era 2,3. Pediu qual a concentração de H+. Pede para Leandro fazer isso aqui depois, por logaritmo. Tá? Pede para ele fazer isso para vocês depois. Mas olha só. O que eu estou fazendo aqui o tempo inteiro? O número de cima menos o log do número de baixo. O número de cima menos o log do número de baixo. Eu estou subtraindo. E eu estou chegando em um número com vírgula. Um número quebrado. O pH vai me dar um número quebrado. 1,7. Então, cara, o que eu quero que vocês entendam? Se a questão, presta atenção, se a questão te der um pH com um número com vírgula, primeiro passo, não esquece isso. Você joga isso aqui para o número inteiro acima, mais próximo. 3. O número inteiro acima. Porque para chegar aqui teve que ter uma subtração. Então, eu vou ter que fazer uma soma agora. Então, ó, o número inteiro acima, mais próximo. Sabe aonde que eu acabei de chegar? Na potência de 10. 10 a menos 3. Número inteiro acima, mais próximo. É a potência. Legal. Mas olha só, tem uma diferença, que é quanto? 0,7.
0,7 é o log de 5. Volta aqui para você ver. Cadê meu formulário? 0,7 é o log de 5. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 3. Essa é a concentração de H+, direto. Você acabou de resolver uma questão que eu não ERG com um índice de erro muito grande. E a galera fez por log. Tá? Faz o contrário. Alcides, não entendi. Tudo 5 bem? por quê? Porque é o log de 5 é 0,7. Isso que está aqui já vai te dar o logaritmo, o valor do log. Então, sempre vai ser log de 2, 3 ou 5. 0,7 é o log de 5. Então, você está multiplicando aqui por 5. Ah, tá, entendi. Só isso. Se você fizer o contrário aqui, Nara, 3 menos o log de 5, vai chegar em 2,3. Isso foi questão da UERJ. Outro exemplo. pH igual a 11,5. Qual é a concentração de H+ aqui? Primeiro passo. Número inteiro acima mais próximo. 12. Então, eu já sei que vai ser o quê? 10 a menos 12. O número inteiro já é a potência do 10, tá? Galera, eu posso passar um pouquinho do tempo com vocês? Ou fica muito ruim? Aham, pode. Pode ser? Tá. Vamos lá. Então, ó. Número inteiro aqui, ó. 12. Beleza. Galera, tem uma diferença. Essa diferença é quanto? 0,5. 0,5, ó, é o log de quem? Log de 3. 0,5 é o log de 3. Então, aqui fica 3 vezes 10 a menos 12. Acabou. Se você for sair por logaritmo, vai ser muito mais difícil. Muito mais trabalhoso. Tá? Ou seja, se ele te der a concentração... É o caminho contrário do que eu fiz. Se ele te der a concentração de H+ e pedir o pH, é o número de cima menos o log do número de baixo. Você chega no pH. Número de cima menos o log do número de baixo. Chega no pH. Se for o contrário, olha aqui, ó, te deu um pH quebrado, joga para o número inteiro acima, mais próximo. Você já vai ter a potência de 10. 10 a menos 3. Beleza? E vê de quanto é a diferença. A diferença é exatamente o log que está multiplicando. Log de 5. Conseguiram acompanhar? Olha aqui, ó. Joguei para cima, 12, 10 a menos 12. A diferença é 0,5. 0,5 é o log de 3. Então, é 3 vezes 10 a menos 12. Acompanharam? Sem ter que fazer aquele monte de cálculo de log que normalmente a galera usa. Vocês conseguiram entender o que aconteceu ali? Fala comigo. Aham. Beleza? Ó, vou fazer o seguinte. Tem algumas situações ali que ainda faltam. Eu vou fazer o quê? Terça-feira, eu vou finalizar essa parte de pH e pOH e fazer exercício, tanto de pH, pOH e equilíbrio iônico, para a gente poder matar isso e, assim, assunto que cai bastante, tá bom? Então, terça-feira eu fecho o pH, porque senão vocês têm horário, vocês têm aula 1 hora, vai complicar a vida de vocês, tá bom? Aí, terça-feira a gente fecha e trabalha exercício disso, da apostila, tá bom? Milena, manda para mim suas dúvidas para poder tirar. Beleza? Tá bom, assim, Oi, fala comigo. a apostila não tem essa matéria. Será que você tem alguma lista aí pronta já? A apostila tem essa matéria sim, pH e pOH, tá na apostila 4. Nessa de agora? Tem. Ah, eu achei que tinha terminado em equilíbrio. Tá em equilíbrio iônico. Alcides, na real, tá em equilíbrio iônico, né? Porque não tem uma seção específica para pH e pOH. Não, dá dentro de Ah, equilíbrio. tá, entendi. Beleza? Que aí você Uhum. vai ter os assuntos lá de pH e pOH. Aí vai misturar com soluções, vai ter mistura de soluções com reação, pedindo o pH da solução resultante. Tem umas questões puxadinhas ali para a gente fazer aqui na terça-feira. Tá bom? Vai dar uma olhada nisso. Eu achei que ia ter uma específica. Tá bom, então. Tá bom. Beijo, galera. Beijo. Até terça-feira. Tchau, tchau.